explicar a dança. Bem, nós estamos aqui hoje, Antioquia da Pisídia. Precisamos lembrar a vocês que na ordem que Paulo e Barnabé vieram, lembrando, eles desceram da Antioquia da Síria. Eu vou consertar aqui, porque senão pode arrastar no seu casaco. Isso, desculpa. Tá bom. Eles desceram de Antioquia da Síria, aonde houve o comando do Espírito para eles, desceram para Seleucia. Da Seleucia, eles atravessaram o mar para Chipre. Chegaram em Chipre, primeiro lugar, Salamina. Atravessaram a ilha até Pafos. E de Pafos, eles atravessaram o mar para Perge, já na Panfilha. Né? Em Perge, João Marcos se despediu deles. Eles seguiram para Antioquia da Pisídia, que é o lugar onde nós estamos agora. Aqui, a Bíblia diz que, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Vamos ler, não vamos ler todo o discurso, todo o sermão que ele fez, mas lembrando que no culto da sinagoga, eles cantam, eles fazem as orações. Primeiro, alguém levanta e faz a leitura da Torá, um trecho de um dos livros de Moisés. Pois ele se senta, na hora certa, levanta o outro e faz a leitura da Haftorá, que é um dos profetas maiores. Depois que ele se assenta, levanta alguém, então, para dar a explicação da palavra. Foi isso que aconteceu aqui. A Bíblia diz, depois da leitura da Torá e dos profetas, os chefes da sinagoga, então, convidaram Paulo e Barnabé, se tinha alguma palavra decorrente das leituras, para falar com o povo. E Paulo se levantou, foi lá e começou o seu discurso, a sua pregação, dizendo: varões israelitas, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. É aí que ele começa. Mas vamos ver. De Perge, da Panfilha, eles vieram para Antioquia da Pisídia. Paulo e Barnabé, agora, quando eles chegam aqui, eles já não têm mais a companhia de João Marcos. Mas eles viajaram 100 milhas do norte para chegar a esta cidade que era importantíssima naquela época. Para eles andarem de Antioquia, de Perge para cá, para Antioquia da Pisídia, eles tiveram que realizar uma caminhada dificília pelo Monte Taurus. Essa cadeia de montanhas que nós temos aqui são os Montes Tauro. E isso, naquela época, era um esforço físico tremendo.
sem esquecermos que eles carregavam as sacolas dele. Eu não posso dizer que eram trouxas, mas também não eram malas. Eram as sacolas que eles carregavam e eles tinham que empreender a viagem numa trilha e escorregando nas pedras. Podemos ver que Paulo e Barnabé seguiram a direção incontestável daquele que os dirigia. E ele escolhia lugares estratégicos, porque quando ele praticamente se implantava numa cidade, ele pensava na circunvizinhança, ele pensava em evangelizar as outras cidades em volta. Essa era uma estratégia excelente de evangelização, não é? Para nós vemos. E sempre que possível, ele começava o trabalho de pregação numa sinagoga. Esse era o modelo dele, porque ele tinha um grande desejo pela conversão dos judeus. E era lá que ele encontrava também alguns gentios prontos para ouvir a palavra de Deus. Aqui, em Antioquia da Pisídia, surgiu o primeiro dos maiores sermões de Paulo que estão registrados em Atos dos Apóstolos. Foi o maior de todos. Foi esse primeiro sermão. E está aqui registrado em Atos 13. E ele aqui tem algo que salienta, porque ele cita o profeta Abacuque no capítulo 1, versículo 5. Quando ele diz: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se não vou-lo contar. Essa passagem aqui se referia à invasão babilônica e à perplexidade do povo de Israel, porque Deus estava deixando que eles fossem disciplinados pelo inimigo. A vara de disciplina que Deus ia usar para eles eram os caldeus, exatamente os inimigos deles. E esse sermão tem sido estudado muito pelos estudiosos. Aquele momento de Abacuque é que se refere ao acontecimento que causaria uma grande dor para o povo de Israel, porque Deus permitiu a entrada de gentios no reino, que era algo inconcebível para os judeus. Gentios no reino. É como trazer uma sujeira para cima da mesa, não é? Paulo, aqui nesse sermão, ele faz uma revisão quase completa da história de Israel. Você vê que ele começa quando eles, lá no Egito, ele começa lá e culmina com o ministério de João Batista e a vinda do Messias. Rapidamente ele faz, ele tem essa estratégia e essa capacidade de trazer de lá para cá e pregar como uma palavra só. Ele deixou bem claro nesse sermão que Deus sempre trabalhou por Israel, mas preparando o caminho para o Messias. Deus nunca deixou escondido a sua intenção, que tudo o que ele estava fazendo era para preparar o caminho do Messias. Lembrou a eles que a nação Israel nem sempre foi fiel ao seu Senhor e à sua aliança. Todo judeu sabia que o Messias viria da família de Davi e que um profeta anunciaria a sua vinda, e esse profeta era João Batista. Aqui, nesse sermão, Paulo não usa a palavra Messias, ele usa a palavra Salvador. Isso já é um grande passo, não é? Mas Salvador, aqui, ele identifica claramente com Jesus
ousadamente, colocando Jesus como o libertador prometido. Paulo explicou nesse sermão a razão pela qual líderes de Jerusalém crucificaram o seu Messias, o seu Salvador, o seu libertador, e ele deixa bem claro, porque eles não entenderam a mensagem dos profetas. A crucificação foi um evento crucial, mas Deus o ressuscitou. Paulo usou nesse sermão, ele estava numa sinagoga, no momento do culto, tinha sido lida a Torá, tinha sido lida a Haftorá, quer dizer, um texto dos profetas, e ele usou a escritura do Antigo Testamento para dar suporte ao seu sermão. Primeiro, em Atos 13, 33, ele usa o Salmo 2, versículo 7, para provar a ressurreição de Jesus. O túmulo tinha que ser virgem. Está lá. O túmulo tinha que ser virgem. O ventre novo deu nascimento a Jesus. O túmulo virgem dá nascimento ao Cristo da glória. Existem algumas coisas que a gente tem que pensar. Por exemplo, o ventre tinha que ser virgem, né? O ventre tinha que ser virgem. O túmulo tinha que ser virgem. O ventre deu nascimento ao Cristo homem. O túmulo dá o nascimento ao Cristo da glória. O dono do ventre virgem era José, porque ele já tinha comprado Maria. Aquilo ali era dele. O dono do sepulcro virgem era também um José, José de Arimateia. Então, são coisas assim pequenas que a gente vai pegando. Ele cita também Isaías 55, se referindo à aliança que Deus fez com Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 7, que se ele não tivesse ressuscitado, a aliança seria falsa. A última passagem que Paulo citou é exatamente Abacuque 1, no versículo 5, e isso torna, então, mais incisivo o convite para a salvação em Cristo, com uma advertência de julgamento aos que recusarem a crer. Quando Paulo usa a escritura de Abacuque, mostrando que Deus usou os caldeus para disciplinar seu povo escolhido, então nós vemos o mal-estar. Nós vemos Deus falar em Apocalipse 3, na carta à Laodiceia: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Agora Deus estava trazendo judeus para trazer a palavra de salvação aos gentios. O resultado desse sermão de Paulo aqui em Antioquia é que houve muita conversão, muitos convertidos. A Bíblia diz aqui, em Atos 13, no versículo 42, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Convidados a voltar para repetir, para falar, sábado próximo, eles voltaram. Versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Você vê,
Não é a palavra de Paulo, é a palavra de Deus. Você pensa o que é quase a metade da cidade. Atraídos pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem aquela coisa que nós não sabemos explicar. Vocês lembram, no capítulo 1 de Jonas, Deus diz assim para Jonas: Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Tudo aconteceu, tudo mais, Jonas não chegou lá, tá, e volta para casa. Quando ele está lá, eu acho que ele tinha tomado banho, estava tomando o chazinho dele. Segunda vez vem a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra, a mensagem que eu te digo. Olha a diferença. Primeira vez, clama contra ela, tu fazes o teu clamor com as tuas palavras. Segunda vez, negativo, tu vais clamar, tu vais proclamar o que eu te digo. A palavra é minha, o discurso é meu, sou eu que falo. Tu vais abrir a boca e eu vou falar. Olha a diferença. Qual foi o resultado? Jonas fez um discurso que para nós é sem graça. 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Aquele homem de má vontade, chato, porque Jonas era chato. Atravessando a cidade, repetindo o sermão de 7 palavras, meus irmãos. Ele não falou de pecado, ele não chamou o povo para arrependimento. Olha o resultado. O rei desceu do seu trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco, sentou sobre a cinza, ordenou um jejum nacional, até para os animais. Ordenou que todo mundo se convertesse ao Deus de Jonas, porque a palavra era de Deus. E quando Deus fala, as coisas vão acontecer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E Deus diz em Isaías 55, assim como desce do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam sem que antes reguem a terra, e a fecundem e a façam produzir, para dar semente ao que semeia e pão ao que come. Assim é a palavra que sai da minha boca. Não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aqui é a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Esses 2 homens cheios do Espírito Santo, eles pregam dentro da sinagoga, o povo pede para voltar. E no próximo sábado, metade da cidade afluiu para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ver que a mensagem se espalhou e certamente muitos gentios vieram. Isso deixou os judeus com ciúmes e inveja. Possivelmente, eles não tinham jamais visto aquela sinagoga tão povoada de pessoas. Então, tiveram ciúmes e inveja. A carnalidade afluiu. A última parte da mensagem, na sinagoga, declara que Deus enviou sua palavra, primeiro aos judeus, mas eles rejeitaram. E agora Paulo levará a mensagem das boas novas aos gentios. E aí Paulo vai citar Isaías 49, versículo 6. Pouco é os seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Olha,
é bom nós lembrarmos. Um dia Jesus Cristo saiu do seu território normal, do seu púlpito, Judeia e Galileia, e ele foi 26 milhas fora de Jerusalém. A Bíblia diz que ele foi para os lugares de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram portos marítimos. E nós perguntamos o que Jesus foi fazer ali. O que tinha ali parece que não era da conta dele, não era a praia dele, ele não foi enviado para ali. Enquanto ele andava naquele lugar inóspito, lugar marítimo assim, porto marítimo é normalmente cheio de homens que não têm muito respeito, prostitutas. E ele andando, está escrito em Mateus 15. E nisso veio uma mulher gritando. A Bíblia diz, algumas Bíblias dizem que ela era cananeia, outras Bíblias dizem que ela era sírio-fenícia, outras dizem que ela era de descendência grega. Se ela era de descendência grega, sírio-fenícia ou cananeia, uma coisa certa que ela não era. Ela não era adoradora do Deus de Abraão. Ela não era seguidora da lei de Moisés. Não era. Olha o que esta mulher vinha gritando. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filhinha está horrivelmente endemoniada. Por que ela chamava Jesus de Senhor? Hoje, para nós dizermos Senhor, não tem muito peso. Mas naquela época, Senhor é Adonai. É aquele que comprou. É aquele que pagou o preço. Ele é dono, ele é proprietário. Ela chamava ele por esse termo. Não ficou aí. Filho de Davi. O que é isso? Monarca. Rei. Tem misericórdia de mim. Quer dizer, tu tens misericórdia. Então tem misericórdia de mim. E nós conhecemos que misericórdia é um atributo de Deus, porque ele que diz, eu sou clemente, misericordioso. E ela entrega um fardo doloroso para ele. Minha filha, ela clamava, qual é a mãe que tem uma filha horrivelmente endemoniada e vai espalhar isso na rua? Vai clamar isso para todo mundo ouvir? A gente, quando tem um filho com problema, não quer que ninguém saiba. Ainda mais uma filha. Nós somos mães. Ela gritava. Os discípulos estavam com Jesus. Eles eram todos israelitas. Diziam, despede essa mulher, que ela está perturbando, ela está clamando atrás de nós. E Jesus Cristo, que não dizia palavra, agora ele diz assim, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, ela devia dizer, então, por que você está aqui? Por que você está aqui? Ela veio e o adorou. Ela se prostrou na frente dele. Ele parou e disse em voz alta, não é certo tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher deu uma aula de psicologia em Jesus. Porque nós aprendemos em psicologia que quando o seu oponente está ganhando de você, você deixa ele acabar de falar e no silêncio você concorda com ele e diz, eu concordo com você. Aí ele fica satisfeito e você entra com a sua premissa. Foi isso que a mulher fez. Ela disse, sim, senhor. Porém, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa de seus donos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus deu um grito. Oh, mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a filha dela ficou sã. Quer dizer que a filha dela era possuída de uma doença trazida por algum demônio. Vamos ver. Quem é esta mulher? Quem é esta mulher?
Tudo que ela conseguiu de Jesus, ela conseguiu pela fé, porque ele diz: grande é a tua fé. Ela o chamou de senhor, dono, proprietário. O Senhor me comprou, o Senhor é o rei, o Senhor é o filho de Davi, o Senhor é Deus. Por isso o Senhor é digno de adoração. Ela o adorou. Ela não era israelita. Ela não adorava o Deus de Abraão, nem seguidora da lei. Ele ali teve uma visão da igreja, da gentílica. Ela pode ser grega, ela pode ser cirofenícia, ela pode ser de descendência, sei lá, grega ou cananeia, mas é a igreja gentílica que vem a ele, clamando Senhor, porque ele nos comprou, dizendo a ele que ele é rei, que ele é monarca, e que ele é Deus, e que ele é digno de adoração. É bom lembrar, nessas horas, que Paulo e Barnabé, então, vão se voltando mais para chegar a essa igreja espalhada no mundo. Os judeus descrentes ali não aceitaram a mensagem, e nós lemos em Atos 3,16. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós outros vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Versículo 47. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz aos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Com esta palavra, os gentios regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que eram destinados para a vida eterna. Todos aqueles que tinham que aceitar Jesus naquele dia se renderam. A pescaria foi maravilhosa dentro da sinagoga aqui em Antioquia da Pisídia. Os judeus descrentes não aceitaram a mensagem. Lógico. E instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e se levantaram e perseguiram Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Os grandes da cidade, os magistrados daqui, eles tinham autoridade para colocar fora da cidade quem fosse indesejável. E eles os expulsaram. Versículo 51 diz: estes, sacudindo Que intensidade, hein? Aleluia. Pois é. Helena, estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Nós lemos em Mateus 10, no versículo 14, esta direção que Jesus Cristo dá a seus discípulos. Mateus 10, versículo 14, Jesus diz assim: se alguém não vos receber, a partir do versículo 12 ele diz: ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Você vê que no versículo 51 está uma vez que as autoridades da cidade rejeitam a presença deles e os expulsam. Eles não são vândalos, eles não são bandidos,
eles cumprem a lei daquele lugar e vão embora, sacudindo o pé, partiram para Icônio, onde nós dormimos essa noite. O que nós vimos, eu gostaria que vocês, antes de dormir, lessem todo esse capítulo, para que vocês pudessem se assenhorar melhor do privilégio que nós estamos recebendo de estarmos vivos e em condição de saúde, condição financeira, de tempo para estarmos aqui, aonde Paulo de Tarso pregou o seu maior sermão, da onde ele sacudiu o pó das sandálias, mas aonde ele também voltou. Ele não esqueceu daqui, e ele pisou toda essa vizinhança, Antioquia da Pisídia. Esse foi o lugar aonde ele culminou para voltar para Antioquia da Síria. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.